Olha para lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Por Dentro da Pós. No programa de hoje nós vamos falar sobre MEI, sobre o processo de abertura, regularização e os desafios que envolvem toda essa questão. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos o professor Érico Eleutério da Luz, que é advogado, também é contador e um dos nossos professores no curso de Direito Tributário. Um dos cursos apenas que ele dá aula, ele já dá aula em vários, então essa questão ele vai tirar de letra, né? Tudo bem, professor? Tudo bem, eu queria agradecer a essa oportunidade, né, de poder conversar sobre um tema tão importante e falar para muitas pessoas que têm muitas vezes um interesse em constituir seu próprio negócio. Então, é uma possibilidade que a gente tem de levar para muitas pessoas algumas orientações, algumas informações, né, por mais simples que sejam, mas que são bastante úteis, porque é um momento em que a pessoa vai empreender, está insegura, tem um investimento ali inicial que ela tem que fazer, e quanto mais ela se cercar de informações que possam conduzir por um bom caminho, no sentido legal, no sentido de não só o financeiro, mas no aspecto também de formalização, de estar dentro da lei, dentro da norma, é muito importante. Então, eu tenho o maior prazer aqui, queria agradecer o convite e vou tentar ser útil aqui naquilo que eu puder ser. Maravilha, professor. Então, eu quero começar com uma daquelas dúvidas inquietantes e que ainda são uma máxima do Brasil. Realmente é um desafio empreender no Brasil? É um desafio, né? É um desafio não só no sentido financeiro. Nós temos um país onde não há muita verba, né, disponível para as pessoas empreenderem via bancos ou via agência de fomento. Além desse desafio, que é o desafio mais importante, que é conduzir seu próprio negócio, tem a questão também burocrática. Eu diria que pelo meu tempo de estrada, né, eu acho que já foi mais difícil, já foi mais burocrático, já foi mais, digamos assim, complicado você constituir, formalizar o próprio negócio, mas hoje está bem mais fácil. A gente tem que fazer justiça. O Estado brasileiro, nos últimos tempos, finalmente reconheceu a importância, especialmente do pequeno empreendedor, do pequeno empreendimento, mas que é tão importante para a economia como um todo, mas mais importante para pequenas comunidades, muitas vezes, para aquelas pessoas que querem empreender, mas não têm ainda o capital necessário para um médio ou grande empreendimento. Então, ela dispõe de menos estrutura, muitas vezes, de menos apoio, né? Então, nós temos hoje, primeiro, um processo de formalização não só menos burocrático, mas também mais tecnológico. Isso é importante destacar, porque hoje, eu sou contador já desde muito tempo, né? E a gente lembra, aqueles que também são contadores das décadas de 80, 90, sabem o quão era complicado você, por exemplo, formalizar uma sociedade. Hoje é mais fácil. Eu não diria que nós estamos num nível de primeiro mundo, vamos dizer assim, mas já estamos num caminho muito interessante. E o MEI é representativo disso, né? O MEI, ele tem uma conversa com o Estado totalmente eletrônica hoje. Isso é muito importante. O nosso sonho é que isso se torne comum para todos. É complicado? Constituir o seu próprio negócio, formalizar o próprio negócio. Mas já foi mais difícil. Hoje nós temos que reconhecer que está mais fácil. Está mais rápido. E nesse sentido, muito se fala realmente nesse assunto que é o nosso tema, sobre o MEI, sobre as facilidades do MEI. O senhor podia trazer um conceito para o público de casa entender o que é esse MEI? Certo. O MEI é o famoso microempreendedor individual. Ele é um empreendedor, um empresário individual, porém é considerado o menor, né, em dimensão econômica e, portanto, o mais fácil para você formalizar. O MEI, na verdade, foi um conceito criado no Brasil para fortalecer a inserção de pequenos empreendedores, aqueles mais simples, mas que muitas vezes o investimento deles é tudo que eles amealharam ali na vida. Então, a pessoa pega uma rescisão de contrato, uma empresa, por exemplo, e ela vai investir no seu próprio negócio. Para nós, ou para o mercado, pode ser um valor
não tão relevante, mas para aquela pessoa é a economia da vida dela. Então, o microempreendedor individual é o primeiro passo para você se tornar um grande empresário. Eu penso dessa forma. Então, o microempreendedor hoje é o exercício de uma atividade em nome próprio, né? E o valor hoje máximo de faturamento seria R$81 mil, né? Então é realmente um negócio um pouco mais humilde, mas é um conceito de empresário, né? Ele está no primeiro degrau de se tornar um empresário, então ele é um empresário, só que é um micro empreendedor, para não confundir com microempresário, que é um outro conceito que nós temos também daqueles que optam pela tributação pelo Simples Nacional. E o MEI, então, tem muitas atividades que podem se vincular ao MEI hoje, né? Algumas atividades não são permitidas, mas a gente tem um rol ali amplo de atividades. Então, eu diria que, na maior parte das atividades que a gente vê aí na economia, eles podem se cadastrar como MEI. Então, nesse sentido, eu acho que é uma grande oportunidade para aquelas pessoas que já eram empreendedoras, muitas vezes, mas ficavam à margem, né, desse aspecto legal. Então, é a pessoa que tem um salão de beleza, é a pessoa que vende bolsa, é a pessoa que queria montar um restaurante, mas pela estrutura que precisava e tal, ela acabava não fazendo isso. Ou fazia de forma informal, vamos dizer assim. Então, isso também trazia um risco para ela. E hoje não existe mais. Professor, muito legal o senhor trazer esses exemplos, porque principalmente essa questão de, recebi uma rescisão, vou abrir o meu negócio agora, vou me tornar um MEI, vou começar uma atividade. Porque a primeira impressão que nós temos, sim, pelo menos nós, pessoas mais leigas nessa formalização, é, meu Deus, eu vou abrir uma empresa, o Estado vai enfiar a faca em mim, vou ter que pagar milhões de coisas, eu preciso ter capital mínimo. Como é que funciona? Precisa ter um capital mínimo para ser um MEI? Eles vão cobrar alguma taxa quando eu começar? Para eu começar a ser MEI, eu preciso pagar alguma coisa? Como é que funciona? Essa pergunta é interessante porque já houve tentativas no Brasil de se permitir o exercício de uma profissão como empresário, né? Exercício da empresa em nome próprio. E o Brasil criou um outro tipo, que era a EIRELI, né, que era a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, para facilitar o exercício de uma empresa em nome próprio, ou seja, sem ter o sócio. Só que o capital ali, social mínimo, era, a meu ver, e de muitas pessoas, era muito alto. Eram 100 salários mínimos, era muito alto. Não, já de pronto digo não existe nenhum capital mínimo para o MEI. A formalização se dá de forma eletrônica, ele entra no portal do empreendedor, está disponível. Se tiver alguma dúvida, o SEBRAE é um órgão que dá total apoio, né? Então, é muito tranquilo, muito simples, não tem capital mínimo, não há nenhuma exigência, a não ser aquelas de praxe para o exercício de uma atividade econômica que o Estado, claro, que deve controlar também. Eu vou abrir um restaurante. Uma distribuidora de bebidas, por exemplo. Claro que eu tenho ali exigências que podem ser feitas. Existem fiscalizações da vigilância sanitária, o próprio Corpo de Bombeiros. Então, claro que o Estado vigia, cuida para que também não haja abuso. Mas, para iniciar, inclusive, não precisa nem de alvará. Né? Não precisa não. A impressão que eu tenho, pelo que o senhor me falou, então, é que a finalidade do MEI realmente é facilitar o processo de regularização das pessoas. Mas aí me surgiu uma dúvida. Existe diferença entre MEI e a antiga EIRELI, que o senhor comentou agora há pouco? Porque parece que é a mesma coisa. Para nós leigos, claro, o professor vai explicar que deve ter uma diferença, né, professor? Sim, o MEI ele tem uma peculiaridade, ele tem um limite de faturamento. Porque o que acontece? A EIRELI, então, só me permitindo um resgate aqui, essa empresa individual de responsabilidade limitada, ela foi criada com o objetivo de permitir às pessoas o exercício de uma atividade econômica, da empresa que a gente fala, mas sem a necessidade de um sócio. Por isso que era uma empresa individual. Ocorre que, pelo capital exigido ali, o capital mínimo, poucas pessoas tinham acesso a essa possibilidade. O que acontecia no Brasil, o que acontecia agora não acontece mais, é que para você proteger o teu patrimônio pessoal, sem o risco, por exemplo, de esse patrimônio pessoal responder por dívidas do empreendimento, você tinha que ter um sócio. Então era muito comum assim, quem estava me assistindo
a gente aí pode lembrar de uma situação assim. Eu chegava no teu escritório e falava, eu quero constituir o meu negócio, eu vou abrir uma metalúrgica, eu fui diretor de uma empresa de engenharia, agora eu vou abrir uma metalúrgica. Ah, perfeito. Pergunta que se fazia para a pessoa, você tem um sócio? O cara falou, não, eu não quero sócio, né, eu vou trabalhar sozinho. Falou, mas tem que ter um sócio, senão não dá para você constituir uma sociedade. Até meio lógico, assim, se é uma sociedade tem que ter um sócio, né? Teoricamente é meio lógico. O que acontecia? Essa pessoa, se não tinha condição de ter um sócio, ou não queria, por uma opção dela, ela empreendia como empresária individual, né, que já é um investimento alto e tal. Ocorre que, nesses casos, o empresário individual, pela legislação brasileira, pelo Código Civil, ele não é considerado pessoa jurídica. Então, ele não tem aquela que a gente chama assim, eu espero que não seja muito tecnicista agora, mas a questão da separação patrimonial. Então, o teu patrimônio pessoa física não responde pelo patrimônio, pelas dívidas da pessoa jurídica. Acontece que quando você é empresário individual, se você não é pessoa jurídica, há esse risco de responsabilização do patrimônio. Então, para resolver essa situação, se criou a Eireli. A Eireli não deu certo por conta dessa restrição séria, considerável, do valor mínimo de capital. Então, o Brasil, depois de muito tempo, depois da gente debater muito esse assunto, o pessoal da contabilidade do direito, o Brasil trouxe para cá, colocou no nosso Código Civil, o conceito de sociedade unipessoal limitada. Então, hoje, você não precisa mais ter um sócio. Então, o empresário individual, hoje, ele não tem mais razão de ser, porque ele pode ser um empresário individual e ali nós temos investimentos muito altos, de milhões de reais como empresário individual. Bom, o MEI não tem esse risco, embora seja um empreendimento individual, não tem esse risco, porque não há a configuração de uma pessoa jurídica também. Então, são valores geralmente baixos, um valor mínimo máximo de receita de 81 mil, não é exigido um capital mínimo. Então, é muito provável que nós não tenhamos problemas com responsabilização do patrimônio do titular do MEI, né? Então, não há esse problema. Já na legislação anterior, né, nós tínhamos esse problema, que também não temos mais. Só para esclarecer também, a Eireli ela foi extinta, né, ela não existe mais, e no seu lugar entrou a sociedade limitada unipessoal. Então, o cara pode ser sócio da sociedade. Então, às vezes, os alunos em sala falam assim, mas como é que ele pode ser sócio dele mesmo? Não, ele é sócio, ele é o único titular de uma sociedade. São duas pessoas distintas, então por isso que existe a sociedade unipessoal. Nossa, muito interessante isso, né? Como é o nome dessa nova sociedade? A gente chama de SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Ó, pessoal, aí pesquisem caso tenham interesse, mas foca aqui no MEI antes disso. Professor, e parece assim que ser MEI, então, tem boas vantagens. O senhor pode listar para a gente algumas delas, algumas das principais vantagens de ser MEI? Bom, eu diria que a primeira vantagem é a vantagem de inserir no mercado formal, né? Aquelas pessoas que empreendiam, mas não estavam vinculadas a uma proteção. Por exemplo, você queria ter uma distribuidora de bebidas. Poxa, mas eu vou faturar ali 3 mil por mês. Então eu vou trabalhar sozinho, vou trabalhar totalmente informal. Aí um dia aparecia a prefeitura, aparecia ali a Receita Federal, aparecia a Receita Estadual e a pessoa tinha problema. Então provavelmente ela tinha que fechar aquele negócio, não tinha como subsistir. Bom, ou ela tinha, então, um valor alto para investir, ou ela não investia, ou o que ela fazia? Ela trabalhava de forma muito informal. Aí, muitas vezes, a pessoa constituía ali aquela distribuidora de bebidas, estou dando um exemplo assim, ou um comércio de roupas. Ok, queria contratar uma pessoa. Já não dava para fazer. Claro que ela poderia contratar essa pessoa, mas muitas vezes, já que tudo era informal, esta relação trabalhista também ficava informal. Então, ele já criava um outro problema. Ele já tinha problema fiscal, porque poderia aparecer ali o Estado. Ele já tinha um problema trabalhista agora, que poderia, amanhã ou depois, né, ele ter uma demanda trabalhista contra ele, daí porque ele não tem um empreendimento. O MEI veio resolver isso. Então, essa pessoa não tem desculpa nenhuma hoje para dizer, mas é muito burocrático, é muito caro. Não, não é caro. Não custa nada. É só entrar no portal do empreendedor e fazer o cadastro. Bom, com isso, acho que a grande vantagem, né, do MEI é trazer para um aspecto formal da economia aqueles que ficavam à margem, né? E depois,
com base nisso, então a pessoa se sente mais segura para empreender. Pode contratar um funcionário e aí, eventualmente, de repente ele fala, já estou faturando 100 mil por ano, então ele já vira um empresário individual. Opa, já vou ter outros contratos muitas vezes, né? Posso contratar mais pessoas, daí não tem limite de pessoas, né? O MEI só pode uma, mas se ele virar empresário individual, ele pode, né? E ele começou como? Como MEI. Então, acho que a grande vantagem é essa, é você trazer para o mercado formal aqueles que, por uma questão até cultural, muitas vezes, né? Eles acabam, não, vou fazer de qualquer jeito. Então, essa acho que é a grande vantagem. E para aquelas pessoas, por exemplo, eu tenho lá desde 1998 minha lojinha ali na informalidade. Se eu virar MEI, o Estado vai me cobrar um imposto, alguma coisa assim? Ou o MEI começa a valer ali desde o momento que eu faço o cadastro? Tem esse perigo? Não, eu diria assim, é claro, a gente nunca pode dizer, não, fica tranquila e tal. À medida que ele se cadastrar como MEI, vale a partir do cadastramento. Então, se ele exercia essa atividade e o Estado eventualmente não soube, né? Eu não estou aqui querendo induzir ninguém a fazer coisa errada, pelo amor de Deus. Mas que a gente sabe que acontece, que acontece, né? Claro. E muita gente que está assistindo pode estar nessa situação e fala, mas eu não quero virar MEI, vai que pegam e vão me cobrar todos aqueles impostos lá que eu tive, o tempo que eu tive irregular, pode dar algum problema para mim. O professor está falando, em regra, não acontece, mas né, não garantimos. Em direito a gente fala assim, em tese não acontece. Não, eu diria assim, eu tenho lá uma loja, eu vendo roupas ali e tal, sim, qualquer outra atividade que seja permitida, tem que saber que o empreendedor, ao buscar o portal, ele tem que ver as atividades que são permitidas. Caso não seja permitida, não adianta tentar, porque não vai conseguir. Então, isso é importante que ele vá lá num rol de atividades, que é um anexo que tem lá no portal, que vai dizer exatamente quais são as atividades que são passíveis de serem executadas ali pelo MEI. Muito bem. Se a pessoa vinha de uma forma mais tranquila, né, informalmente, atuando e se cadastra como MEI hoje, não há assim, automaticamente uma fiscalização. Você começou MEI hoje, vamos dar uma olhada. Não. Eu diria que o Estado, ele não se ocupa muito disso, porque ele tem outras preocupações na fiscalização. Grandes contribuintes, médios contribuintes. Então, diria que o risco é muito pequeno. Até porque o Estado, vamos pegar o Estado, qualquer Estado, Paraná, fiscal passa, constantemente passa pela frente daquela, mas esse cara agora tem uma lojinha, vou dar uma olhada. Bom, ele poderia voltar 5 anos na fiscalização, mas eu diria para você que por conta até da dimensão do negócio, não vão fazer isso. Então fica tranquilo, é melhor quanto antes se organizar então do que ficar com esse medo e ficar sempre na informalidade, na verdade, né? Não, com certeza. O bate-papo está muito bom, vou precisar chamar um intervalo, mas primeiro eu quero falar para vocês que vai acontecer no mês que vem o evento mais esperado do ano, que é o Simpós 2023. Esse é o segundo simpós realizado pela Uninter. É um evento que vai tratar sobre empregabilidade e cultura digital, entre os dias 12 e 16 de junho. O evento é online, vale muito a pena participar. A gente colocou ali para vocês o site onde vocês podem se inscrever, porque além de todas as vantagens, você ter palestras com grandes especialistas do mercado que vão falar sobre esse tema tão importante, tão atual, você ainda pode conseguir 50 horas complementares. Para quem está se formando sabe, né? Essas horas são muito importantes. Então não perde tempo, se inscreve lá para você não perder esse evento. A gente já volta do intervalo, pessoal. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. é muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão,
diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá, estamos de volta com o Por Dentro da Pós. Vamos continuar o nosso bate-papo sobre MEI, microempreendedor individual. Estamos aqui com o professor Érico Eleutério da Luz, que está nos esclarecendo milhões de dúvidas aqui, né, professor? Que eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Nós estávamos conversando no bloco anterior, o professor estava falando que é simples abrir um MEI, né? Mas quero saber quanto de simples é, porque a gente sabe que no Brasil tudo é uma burocracia. Você precisa de um alvará, você tem que ir lá na prefeitura, tem que pedir um estudo técnico, tem que fazer milhões de coisas. Quão simples é isso? Se o senhor puder dar uma dica, como é que funciona esse processo? Muito bem, essa pergunta é interessante porque algumas pessoas talvez ainda não sabem dessa facilidade. Se quer se cadastrar como MEI, então você entra no portal do empreendedor, vai na internet e digita lá, portal do empreendedor. Aí vai aparecer o site oficial, porque o que acontece na internet é que tem alguns portais que eles prestam serviços, tem que tomar cuidado com isso, eles prestam serviços de criação de MEIs. E eu já escutei muita gente me ligando e falando assim, escuta, estão me cobrando aqui não sei quantos reais para abrir meu MEI. Falei, não precisa. Então, isso não tá errado a pessoa fazer isso, está vendendo o serviço, é um escritório, não estou dizendo que a pessoa está errada, mas você pode fazer isso sem custo nenhum. Então, você entra no portal do empreendedor, cria uma conta no gov.br, que é aquele onde você vai ter daí senha, tudo ali, tudo pela internet, pelo celular, inclusive, e aí você se cadastra. Se cadastrando ali, à medida que você faz o cadastro, você já tem, depois de tudo certinho, você tem o teu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. O CNPJ é bom destacar que, por mais que o nome seja Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ele não é só para pessoa jurídica. Então, não é o fato de ter CNPJ que você é uma pessoa jurídica.
mas toda pessoa jurídica tem que ter o CNPJ. O que acontece então? O CNPJ sai automático e a autorização para a atuação sai automático também, você não precisa de alvará. Lógico que, como eu falei no bloco anterior, você está sujeito a fiscalizações as mais diversas. Então, o Estado vai fiscalizar, ele vai cuidar. Mas, ao mesmo tempo, não precisa você esperar o alvará. Então, eu diria o seguinte, eu quero começar amanhã. Então, hoje à noite, eu vou lá, começar amanhã que eu digo. Então, amanhã eu vou comprar meu estoque, eu vou comprar, vou contratar um funcionário. Então, hoje à noite eu entro lá no portal. É por aí. De madrugada, eu entro lá no portal, não consigo dormir porque eu quero empreender, estou muito tenso. Entro no portal, faço o cadastro. Automaticamente eu estou vinculado ao sistema. A partir dali eu tenho autorização para atuar. Vai sair um cadastro, né, então não tem contrato, mas o comprovante de que você é MEI é por meio de um cadastro, de um certificado, né, de que você está vinculado ao MEI. Você tem o teu CNPJ e autorização para trabalhar. Não precisa alvará. Bom, aí vem a pergunta. Então, como é que eu faço? Em qualquer lugar? Não. Nós temos que sempre tomar o seguinte cuidado. Os municípios têm os seus controles geográficos, as zonas onde você pode atuar. Então, essa aqui é uma zona que eu posso ter, por exemplo, uma atividade X ou não. Então, é importante que se faça uma consulta na prefeitura, ver se aquele local está autorizado para aquela atividade. Isso é importante fazer, porque é por conta e risco do empreendedor. Então, vamos supor, eu vou abrir uma pizzaria. Tá, tudo bem, mas tome cuidado, porque pode ser que ali naquele local a prefeitura não autorize. Então, ele se cadastra como MEI, ele começa a trabalhar e um dia vai uma fiscalização e fala, aqui você não pode fazer isso. Ou a vigilância sanitária chega lá e fala, isso aqui está tudo errado. Então, isso é por conta do empreendedor. Mas, se certificando que o local é autorizado, que a atividade dele é permitida, é só entrar no portal, se cadastrar e começar a trabalhar, sem custo nenhum. Mas você estava falando, você quer começar amanhã, você vai hoje à noite? É sério isso, professor? É tão rápido assim? É sério o cadastramento no portal. Claro que antes a pessoa viu se aquele local é autorizado, se existe alguma exigência, por exemplo, de vigilância sanitária, licença ambiental. Então, quando a gente vai constituir uma sociedade, a primeira coisa que a gente faz é ver se aquele local está autorizado para aquela atividade. Então, vamos pensar numa atividade maior. Eu vou abrir revenda de combustíveis. Opa, tem uma série de exigências, porque isso cria um risco, tem locais que não pode, tem o corpo de bombeiros. Então, bombeiro e prefeitura são dois, digamos assim, dois órgãos, né, que ficam com um olho muito atento sobre as atividades econômicas. Então, tem que tomar esse cuidado. Quando eu digo que faz de madrugada para iniciar no outro dia, já vi que está tudo certo, o local é autorizado, não há maior exigência para isso, vou começar a trabalhar. O Estado acredita e dá um voto de confiança de que a pessoa fez tudo certinho. Então, ela pode começar a trabalhar tranquilo. É bem nesse prazo mesmo. Olha, pessoal, isso aqui é muito bom, né? E quais são as atividades? Duas perguntas aqui em uma. Pode para vender produto ou só para prestar serviço, ser MEI? Posso ser, por exemplo, ter uma loja como eu posso prestar serviço? Por exemplo, sou uma manicure, quero regularizar. Não tenho um estabelecimento. Vou na casa das pessoas fazer a unha, eu posso ser MEI? E onde que eu acho quais são as atividades permitidas? Muito bem. Pode ser qualquer atividade econômica, né? Sem nenhum problema com relação a isso. O que vai diferenciar ali é o valor, né? Hoje o valor máximo que se paga por mês é R$ 72,00. Então, você vai, independente do faturamento, né, até 81 mil, se paga sempre esse valor fixo. Muito bem. O que ocorre por exemplo, eu vou ser manicure. Tá bom, então eu entro ali, vou trabalhar na casa das pessoas, mas eu tenho uma sede, né? É importante dizer, por isso que eu digo, é importante saber o local, né, que vai ser a tua sede ali. Bom, feito isso, eu vou ver se a minha atividade é permitida. Eu não saberia te dizer aqui o rol, né? Só se ele estivesse passando ali no teleprompter, eu ia ficar lendo aqui, mas não tem sentido também. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e a primeira coisa que ela vê, então, se aquilo que eu quero fazer, executar como atividade, é permitido. Sendo permitido, eu vou ver o local. Se aquele local para aquela atividade é permitido. E aí, sendo permitida a atividade, está tudo certo, eu vou só tomar um cuidado com as exigências, né, de terceiros, município, estado, se for o caso,
e aí eu vou começar a trabalhar. Mas qualquer atividade pode. Pode ser qualquer atividade econômica, né, no porte em que você vai atuar, né, um faturamento até R$81 mil por ano. Mas daí, professora, eu fiz lá o meu MEI, esses R$72, fiquei impressionada. Daí eu tenho que pagar esses R$72, mas tenho que pagar INSS ainda? Ou como é que funciona? Não. Por fora? Não precisa. Então, essa foi uma grande vantagem. Então, você perguntou das vantagens que o MEI trouxe, essa foi uma outra vantagem. O que acontecia com essa pessoa que atuava de maneira informal? Ela ficava fora da Previdência. Então, essa pessoa, ela atuava para um jardineiro. Então, eu faço trabalho de jardinagem e tal. Se essa pessoa machucasse o pé, ela não teria proteção do auxílio-doença, porque ela ficaria afastada, mas não tinha renda. Outra coisa que é muito séria no Brasil, a gente sempre fala para as pessoas, previdência. A gente não pode confundir assistência com previdência. A previdência você só vai ter se você paga. A assistência é universal, né? O que acontece daí? Essas pessoas não tinham, muitas vezes não, até por uma questão cultural, elas não pagavam o INSS. Por que eu digo que é uma questão cultural? Eu tenho a consulta no posto, ele confundia a consulta com a previdência depois para aposentadoria, para licença maternidade, para auxílio-doença e tal. Então, não. Paga os 72 e tem todos esses direitos aí. Nossa! Ele não precisa pagar como um contribuinte diferente do que é o MEI. Ele vai contribuir ali e aí ele terá direito a todos os auxílios que o INSS hoje tem, para aqueles vinculados ao sistema, e aí não saberia te dizer aqui, por exemplo, a questão da legislação previdenciária. A partir de quanto tempo de contribuição com ele tem direito a esse benefício aqui? Aí ele teria que verificar, até no 135 ele tem isso, né, para ver as carências que existem no INSS. Mas ele tem direito, sim. Nossa, é um valor bem baixo, pessoal, para se regularizar R$72 e ainda ter esses direitos todos. Me parece uma grande vantagem. É fácil de fazer, tem um monte de vantagem. E agora surge a outra pergunta, né? Que não quer calar e muita gente deve estar com isso na cabeça. O MEI é a mesma coisa que o tal do Simples? Certo. O Simples é um sistema de tributação bem mais amplo. Então, no Brasil, nós temos 3 sistemas. Tem um quarto, mas o quarto a gente não recomenda, nós temos 4 sistemas, então, o lucro arbitrado, o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Bom, o lucro arbitrado é quando a fiscalização percebe que a empresa está toda desorganizada, por alguma razão não é possível se calcular o tributo, e eu estou falando aqui dos tributos, por exemplo, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda da pessoa jurídica. Bom, quando eu não consigo comprovar ou calcular meus tributos, eu sou penalizado. O lucro real, o lucro arbitrado é uma penalidade, na verdade, para a empresa. Ele paga os percentuais acrescidos de um percentual lá. Bom, tem o lucro real, que é quando a empresa apura o lucro lá na sua demonstração do resultado e paga sobre esse lucro de uma forma ajustada, mas paga sobre o lucro econômico. Então, se a empresa tem prejuízo, acaba não pagando imposto de renda e contribuição social. O presumido já nos moldes do Simples, a lei presume um percentual de lucro e cobra sobre aquela presunção. O Simples Nacional, pelo próprio nome, deveria ser mais simples. Não é mais simples, mas deveria, né? O Simples Nacional é um presumido, também, de certa forma, que eu estou cometendo talvez uma heresia tributária ao falar isso, mas nos moldes do presumido, o Simples Nacional, ele pega um rol de empresas muito maior, com faturamento muito maior, né? Então, você pega lá de 360 mil até 4.800.000, a pessoa pode se vincular também ao Simples Nacional. Tem restrições também com relação a atividades e outras restrições. Não são todas as empresas que podem se utilizar do Simples Nacional. Bom, o MEI, ele faz parte desse regime simplificado, né? Ele não está dentro do Simples, assim, tecnicamente, vamos dizer, mas ele está no conceito do Simples. Vamos cobrar do contribuinte de uma forma mais simplificada, permitindo que ele gaste menos tempo, menos recurso com a burocracia fiscal. Embora isso não seja tão verdadeiro com o Simples Nacional, mas para o MEI é. Então, a diferença é que se o MEI for desenquadrado, ou seja, aí eu digo assim,
quem dera sempre acontecesse isso, se a pessoa ultrapassa o faturamento máximo do MEI, ele passa automaticamente para o Simples. Né? Tem um intervalo ali que pode ser considerado, mas ele passa para o Simples Nacional. E aí, mesmo no Simples, um pouquinho, é uma tributação um pouquinho mais vamos dizer assim, grave, né, em relação ao MEI, mas ele continua ainda pagando menos e com menos burocracia. Mas ele agora já não é mais um microempreendedor, ele já foi promovido. Então, né, ele vai ficar feliz de pagar um pouquinho mais. Aí vale até um pouco a pena, né? Claro que vale. Porque você vai ganhar, você vai ter que mudar de regime porque você está ganhando mais, pessoal. Então, isso é muito bom. E aí, aproveitando a tua pergunta, assim, aí é importante que ele já veja o INSS, porque ele já não tem mais automaticamente o direito à previdência porque ele tinha como MEI. Então, agora ele vai pagar sobre o faturamento que ele vai ter e aí ele vai ter que pagar como empresário individual. Né? Ele vai ser um contribuinte individual, daí ele vai buscar lá no 135 do INSS que ele tira todas as dúvidas também. Já resolve. Professor, eu tenho visto muito, acho que o senhor também, empresas falando para os seus seletistas virarem MEI. Isso é vantajoso? Isso não é? Até quando que é? Que dicas o senhor dá para o pessoal que está nos escutando? Olha, a gente vê muito isso, né? A gente escuta muito e assiste muito pessoas falando da tal da pejotização, né? Que é, no caso, as empresas meio que induzem ou forçam, né, o funcionário a se desvincular da empresa e se constituir como MEI. Ok, isso não é correto, né? Embora a vantagem para o MEI é que agora ele pode atuar livremente no mercado. Talvez seja a grande oportunidade que ele precisava. Mas, de fato, a empresa muitas vezes quer economizar. Porque à medida em que ela, né, já percebeu, à medida que ele se desvincula da empresa, ela não tem mais o fundo de garantia, ela não paga mais 13º, INSS, ela não paga, daquele funcionário, estou dizendo, ela já não tem mais preocupação com férias e tal. Isso é por conta dele. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que, à medida em que ele sai da empresa como empregado, como colaborador e passa a ser microempreendedor, ele está livre para atuar no mercado, inclusive não atuar para essa empresa. O problema é que as empresas fazem isso e ele continua trabalhando para a empresa. Ele segura. E aí, lá na legislação trabalhista, a gente fala assim, isso caracteriza fraude à lei trabalhista. E se caracterizar fraude, depois, muitas vezes, essa pessoa entra com ação trabalhista, né, contra a empresa e, normalmente, ela ganha, porque o que diz? Mas está escrito no portal lá. Cuidado, não se deixe utilizar por uma empresa como MEI, onde existem os requisitos para você ter vínculo de emprego. Então, assim, vamos supor, eu tenho uma empresa, a pessoa trabalha para mim, eu digo, não, vira MEI, fica melhor para nós e tal, daí tranquilo. Só que a pessoa continua trabalhando para mim, sob as minhas ordens, né? Ela cumpre o horário que eu determino, né? Ela tem uma dependência financeira da minha empresa, ou seja, ela continua com vínculo, só que agora disfarçado de MEI. Aí isso daí é fraude. Meu Deus, gente, sigam essa dica do professor, muito importante, porque não seria justo, né? Eu vir MEI para eu economizar como empregador. Mas daí quando você precisar de alguma coisa, por exemplo, não vai ter férias, não vai ter nada, você vai ter que continuar vinculado a mim, obedecendo as minhas ordens, só não vou ter que pagar os seus direitos. Então, caso alguém esteja nessa situação, já saiba que pode recorrer à Justiça do Trabalho para, né, procurar os seus direitos e resolver essa situação. Porque é uma coisa que a gente tem visto muito mesmo. As empresas falam, as pessoas viram e daí a gente não sabe qual que é o final dessa história. E aproveitando o assunto, né, empregado, empregador, o MEI pode contratar um empregado? Pode contratar um empregado, né? Antes não podia, agora pode. A remuneração é um salário mínimo ou o salário da categoria, né, depende, mas não, logicamente que é limitado a um funcionário. E aí, eu não diria aqui os valores, mas a própria contribuição que ele paga sobre esse funcionário é menor também, é um valor fixo. Então, também são valores mais singelos, né, que o MEI empregador paga em relação ao funcionário. Mas, lógico, estou falando aí dos encargos do INSS. Os demais direitos trabalhistas ele tem.
né? Mas muitas vezes o MEI precisa de alguém, né? E antes não era permitido, agora não. Então, é importante destacar também que além do funcionário, o MEI, por exemplo, ele tem algumas restrições, não só de atividades. Por exemplo, ele não pode ter 2 MEIs, né? E ser 2 vezes microempreendedor. Ele não pode ser sócio de uma sociedade, ele não pode ser proprietário de um outro empreendimento, ele tem que, porque a ideia é, nós, Estado, estamos facilitando a vida daquele que, de outra forma, teria dificuldade de começar. Então, se ele já é sócio, então deixa para quem precisa mesmo, né? Para quem está iniciando ali naquela atividade. Exatamente. Né? Bom, nossa conversa está muito boa, professor, mas eu vou ter que encerrar porque o nosso tempo já está terminando. Poxa, que pena. Eu quero agradecer muito o senhor ter vindo aqui, esclareceu muitas dúvidas, principalmente minhas dúvidas. Não parei de fazer pergunta, né, gente? Vocês viram, eu perguntei tudo que eu achei que vocês também iam querer saber. E eu agradeço muito, então, a sua participação no nosso programa. Quero pedir para o senhor deixar umas dicas finais aí para quem está querendo virar MEI. Então, eu quero agradecer, claro, esse convite. Eu acho que é muito importante a gente esclarecer. É raro ter essas oportunidades, né? Da gente esclarecer isso para um grande público, né? Agradecer ao Uninter pelo convite. A gente é parceiro aí já há de muito tempo. Vejam, a dica é assim, ó. Se você não quer ser, não vai ser empreendedor, orientar aquelas pessoas mais simples que sejam microempreendedor. Eu já conversei muitas vezes com, por exemplo, a pessoa é pedreiro, ele empreende, ele trabalha. E eu perguntava, você contribui para o INSS? Não. Então, né, a gente levar para essas pessoas essas informações, essas dicas, né? Não, se vincula lá, é mais fácil e tal. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é, o Estado brasileiro, ele evolui, ele está evoluindo nos últimos tempos em termos de burocracia. Você está me ouvindo falar, não, eu tenho muita burocracia para cumprir. Já foi pior. A tecnologia, a internet está ajudando muito nesse sentido e eu sou um otimista, né? Eu sou um otimista, acho que a gente vai melhorar cada vez mais. E que cada vez mais nós tenhamos um número maior de empreendedores, que aí são eles que, na verdade, dão uma força para a economia brasileira. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês e agradecer, claro, né, muito o convite. Foi muito, muito prazeroso estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, professor, foi muito legal. O pessoal que está em casa e empreende, principalmente esse exemplo que o senhor deu de pedreiro, se regulariza, porque a gente sabe, nós que trabalhamos com direito, atividade para se machucar e precisar do INSS é pedreiro. Então, aproveita essas dicas. Eu agradeço muito a você que está em casa nos assistindo hoje e convido você para assistir os nossos próximos programas, acompanhar aqui a programação. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!